fé e amor, confiando na ação do Espírito Santo, nós vamos abrir a carta aos Efésios. Nós ainda estamos nesse versículo de número 3, do capítulo 2 de Efésios. Eu vou ler do 1 ao 3, novamente. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Que o Senhor aplique sua palavra bendita ao nosso coração. Vamos orar, vamos curvar nossa fronte. Senhor, com temor, tremor, reconhecendo nossa miserabilidade, pecaminosidade, indignidade, nos achegamos agora diante de Ti, diante da Tua palavra, com temor e tremor, porque não somos dignos de lidar com coisas santas e santíssimas. Como podemos nos aproximar de Ti, Senhor, sem santificarmos o Teu nome? Porque o Senhor será santificado naqueles que se aproximam de Ti. Por isso nos humilhamos, ó Deus, com temor, tremor, e clamando, com o rosto em terra: tem misericórdia, sê propício a nós pecadores, limpa-nos, lava-nos no sangue remidor de Cristo, aceita-nos na Tua presença em Cristo, cobertos da justiça dEle, que o Senhor quis imputar a nós, justiça que é dEle e não nossa, justiça alheia, justiça do Evangelho, que por Tua bondade, graça e poder do Teu Espírito viemos a crer. Senhor, agora vamos meditar na Tua santíssima palavra, e nós confiamos naquela iluminação do Teu Espírito Santo, indispensável, e também, Senhor, daquela graça que o Senhor concede, especial, aos pregadores, pastores, mestres, que estão nas Tuas mãos como instrumentos apenas. Fala, Senhor, ao nosso coração, abre os nossos olhos com relação às coisas, especialmente do que estamos estudando, o reino das trevas, o império das trevas, e de como ele age de forma tão terrível, Senhor Deus, nesse mundo. Nós precisamos saber destas coisas, precisamos que o Teu Espírito possa nos abrir os olhos, para que também, sabendo destas coisas, possamos tomar cuidado, estamos vigiando sempre, em todo o tempo. Tem misericórdia, ajuda-nos. É que o Senhor Jesus Cristo, que nos libertou e por Ele fomos transportados do império das trevas para o reino dEle, reino do Filho, do amor de Deus, que isso, Senhor Deus, esteja em nosso coração como um canto de ação de graças e louvor ao Senhor, toda vez que meditamos como andamos outrora. Ah, Senhor, temos que glorificar o Teu nome por esta gloriosa e santa libertação. Oramos assim, no nome de Jesus, para a Tua glória, a glória do Teu Filho bendito, para que Tua palavra seja glorificada e Tu operes no nosso coração, edificando a igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, nós estamos tratando e falamos aqui já do príncipe da potestade do ar. E agora estamos nessa outra frase que andamos segundo o príncipe da potestade do ar, agora andamos segundo
o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que é, o que foi esse andar segundo o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência? Depois nós vamos ver também quando esse Espírito atua, que é agora, e em quem? Filhos da desobediência. Mas agora queremos aqui saber do que se trata este Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aqui há uma pequena complicação gramatical na língua original. Não é o Espírito, mas está no genitivo, é do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, isso não seria especificamente um espírito independente, mas é um espírito de um espírito. Então, deveria se tratar, nós podemos pensar assim, de demônios que estão sob a autoridade de Satanás. Nós já tratamos aqui do príncipe da potestade do ar, e vimos como ele governa, lidera, e como essa potestade do ar age de forma tão uníssona. Então, pode sim querer dizer um exército de espíritos malignos que da parte de Satanás, sob o comando dele, age. Nós vimos isso, só lembrando, vocês se lembram que havia uma legião dentro do endemoniado, e o diálogo que Jesus trata com essa legião é como se fosse com uma pessoa só, não é? E depois, quando eles são expulsos, pelo menos 2.000 demônios entraram nos porcos, porque foram 2.000 porcos, o número de porcos que se precipitou lá no mar. Então, nós vimos como há essa unidade entre a potestade do ar e como eles operam assim, tão harmoniosamente, para efetuar o mal. Então, ainda que muitos, eles são chamados um espírito. Então, podemos entender que o espírito, ou do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, uma potestade de demônios que em uníssono, em unidade, opera. Mas também podemos entender do espírito que agora opera como uma infusão, uma influência infusa que o diabo coloca na mente, no coração dos ímpios. Você certamente já ouviu falar do consciente coletivo, não é? Interessante, a psicologia diz que tem um consciente coletivo. Quer dizer, todo mundo age de uma determinada forma.
Isso está no consciente coletivo da humanidade, das pessoas, de uma sociedade. Para a Bíblia, é, na verdade, uma influência maligna. Isso pode ser chamado, então, um espírito, um modus vivendi. Isto é, um jeito de agir que, na verdade, foi imposto ou colocado sobre as pessoas. Então, não há nenhuma discrepância, porque isto pode ser feito através de demônios, que têm trânsito livre na mente e nos corações dos ímpios, para fazê-los agir de uma forma contrária a Deus e contra Cristo. Então é uma inclinação comum que move os ímpios contra Cristo. Quando você vê a maioria das pessoas que não querem saber de Deus e não querem saber do Evangelho, então saiba, é o Espírito que opera esta inclinação colocada por Satanás na mente do coletivo, das pessoas, para se indisporem contra Deus e contra Cristo. Vamos abrir em Gênesis capítulo 41. Gênesis 41, 38. Os ímpios, ateus e pagãos, ou pagãos, que têm uma ideia de muitos deuses, como eram, por exemplo, os egípcios. Veja o que Faraó diz aqui com relação a José. Gênesis 41, 38. O conselho foi agradável a Faraó, né, quando ele revelou os sonhos, e temos que arranjar um homem que possa dar conta disso aí. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como esse, em quem há o Espírito de Deus, ou o Espírito dos deuses? Então, veja que a palavra aqui, ele tem um Espírito de Deus, ele tem uma disposição dada pelos deuses. Essa estava na mente de Faraó. Uma influência, algo que foi infundido nele. Esse cabra aí é um superdotado que recebeu a influência dos deuses. Um espírito, ele chama, dos deuses. Aqui está de Deus, mas no original é Elohim. Ruach Elohim, espírito de deuses. Daniel 4, 8, 9. Veja que também, aqui, Daniel 4, versículo 8 e 9. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltsazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. Isso é Beltsazar falando. No qual há o Espírito dos deuses santos. Então, essa mesma expressão é usada para exemplificar isso, essa influência que alguém recebeu, muito especial, da parte dos deuses.
Então, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência é uma influência dos deuses, entre aspas, que são demônios, regidos por Satanás, e que faz com que a pessoa seja inspirada e levada a fazer as coisas que agradam a Satanás e que é contra Deus e que é contra Cristo. Assim como habilidades dadas por Deus, também se refere da mesma forma, de que alguém que seja dotado por Deus recebe da parte de Deus esta infusão graciosa, como por exemplo Jó, capítulo 32, Jó 32, versículo 8, que diz assim: na verdade, há um espírito no homem, e um sopro do Todo-Poderoso, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Quer dizer, aqui está falando de uma influência agora da parte de Deus sobre os homens. Aí a gente entra na questão da graça comum, que a gente vê pessoas dotadas com inteligência especial, e até com uma iluminação especial dada por Deus, pelo Espírito Santo. O cabra é ímpio, mas Deus faz ele sábio para coisas maravilhosas. Aquele Sabin, que era um judeu, mas ateu, não cria em Deus, não cria em nada, não queria saber de nada. Mas esse homem, ele foi iluminado pelo Todo-Poderoso para descobrir a gotinha que livra as crianças da poliomielite. Que coisa extraordinária! Ele não quer saber de Deus, ele é um ímpio. Na verdade, até mesmo guiado por Satanás. Só que Deus, que é maior e tem muito mais poder, e que opera, na verdade, os seus propósitos, pela graça comum, ele opera na humanidade, usando, inclusive, ímpios, com esta influência santa. O Espírito Santo, gracioso, agindo na vida de um ímpio. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, fala desta ação graciosa do Espírito Santo agora na vida dos homens, dando a eles profecia. Apocalipse 19, 10, diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo, e ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, é uma influência dada pelo Espírito Santo a crentes, não é? De modo que eles possam dar o testemunho de Cristo. Então, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência é uma influência diabólica que move as mentes e os corações dos homens para agir contra Cristo. Então, nós sabemos que essa indisposição contra Cristo vem do diabo, vem desse espírito, vem dos demônios. É um espírito de pecaminosidade comum, que está em todo não regenerado e que anda sob o poder de Satanás.
porque é assim que vai ser, e já está sendo, já é a ação do anticristo operando na terra. Veja, segundo Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Embora pudéssemos... Não, segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então você veja que há um espírito no mundo, já que é o espírito anticristo, ele já está no mundo, ele já opera, levando as pessoas a se disporem contra Cristo. 1 João capítulo 4, verso 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente está no mundo. Então veja bem, todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, é esse espírito que não procede de Deus, que é do diabo e que opera já nas mentes e nos corações. É como se fosse uma força implantada mesmo, maligna, para operar nos nossos membros. Romanos capítulo 7, versículo de número 5, lemos assim: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então, esse espírito, ele aguça as paixões pecaminosas, elas são postas em realce em nós, para fazermos aquilo que não é agradável a Deus, e que na verdade agrada ao diabo. Ao contrário, o que Deus faz com o seu exército, com a multidão dos seus eleitos. Ele age de forma contrária. O Espírito Santo predispõe o coração dos seus eleitos para Deus. Veja 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Então, esse espírito da fé, então, é essa disposição a favor de Deus, que não é de você mesmo, é o Espírito Santo quem concedeu essa predisposição para Deus. Ele agiu no seu coração, colocando essa predisposição para o que é bom, para Deus, para a palavra de Deus. Então, enquanto o Espírito Santo não agir regenerando o homem,
para colocar nele essa predisposição, fé e amor e vontade de buscar as coisas de Deus, a pessoa está sob o domínio do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Agora, como é que esse Espírito opera? Tem várias formas. Não vai dar para esgotar isso hoje, mas eu vou começar a falar alguma coisa. Então, tem uma maneira de operar. O anjo é superior ao homem. Deus o criou superior. E o anjo caído, que é Satanás ou todos os demônios, eles são superiores a nós. Eles são seres espirituais superiores a nós. E eles, então, usam vários meios para nos tentar. Eles tentam agir na nossa vontade, também tentando através das paixões. Então, mesmo crentes, nós somos tentados, nós somos assediados pelo inimigo e ele tenta agir na nossa vontade para fazê-la buscar o pecado. Ele não pode penetrar nos nossos pensamentos, mas ele pode sugerir pensamentos maus. Ele pode concluir o que estamos pensando ou querendo concluir, pode. Deduzir. Se os homens conseguem fazer isso, quanto mais Satanás. João capítulo 13, versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então, veja aqui, claro, Judas não era crente, ele não foi regenerado. Mas veja que Satanás conseguiu colocar no coração, sugerir mesmo pensamentos e, inclusive, dispor a vontade dele para fazer o mal. Satanás, por exemplo, consegue roubar a palavra semeada no nosso coração. Veja o que esse espírito da desobediência, esse espírito que opera nos filhos da desobediência, que é Satanás e todas as hostes infernais, até onde eles conseguem agir contra nós, ou contra as pessoas. Ele rouba. Está lá em Lucas 8, que ele faz isso, né? Lucas 8, versículo 12. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Que coisa horrível. Quer dizer, a pessoa ouve a palavra de Deus, ouve o evangelho, ouve a pregação, e de repente sai, não lembra mais nada, acabou. Outra coisa ocupa a mente, daqui a pouco tem outro interesse, então acabou. O diabo roubou, são aquelas aves que vêm e comeram a semente. Mas, ao mesmo tempo que ele rouba a semente, ele semeia.
a parábola do joio, diz que à noite veio um inimigo e semeou no campo que estava com semente de trigo, boa semente, ele semeou uma semente ruim. Então ele semeia. Veja que coisas que ele pode fazer. Mas ele não pode ter poder sobre nós, os crentes, a não ser que nós venhamos a dar lugar ao inimigo, e esse dar lugar ao inimigo é através do pecado. Se você peca, pode saber que uma brecha foi aberta para que Satanás pudesse penetrar. É pecado, só pecado. Ele não pode e não tem poder sobre nós, a não ser que pequemos. E veja que coisa interessante. O pecado é a brecha, a vulnerabilidade. Mas se você estiver lavado com o sangue do Senhor Jesus Cristo, vigiando, e a todo tempo na presença de Deus, confessando seus pecados e tal, ele não pode penetrar. Há limitações da ação de Satanás para com alguém que esteja sustentando a imagem de Deus que foi restaurada na sua vida. É interessante, o Thomas Gooden diz o seguinte: você sabe por que Satanás veio contra os nossos primeiros pais numa serpente? Porque não havia outra forma dele prevalecer, se utilizar deles, porque a imagem de Deus estava inalterada, intacta neles. Então ele vem num ser inferior, uma serpente. E através desse ser inferior, que não tem a imagem de Deus, ele então penetra e faz com que essa serpente fale. É interessante que ele tentou o Senhor Jesus, mas nós não sabemos quais as formas em que ele quais as formas em que ele se manifestou para tentar o Senhor Jesus. Não sabemos. Nós sabemos que o Senhor, quando estava sendo tentado no deserto, lutou contra as feras, diz lá. Feras. Por quê? Absolutamente impenetrável. A imagem de Deus intacta no Senhor Jesus. Então, simplesmente o Senhor o retrucou com a palavra e ele fugiu. Por isso a palavra de Deus diz para nós que somos crentes e que temos a imagem de Deus restaurada, a imagem de Cristo em nós, para simplesmente resistir o diabo pela fé, e ele fugirá, como fugiu de Cristo. Ele vai fugir de você porque você está em Cristo, Cristo está em você, a imagem de Deus restaurada em você.
É interessante que a armadura tem a ver com Cristo. Tem a ver com Cristo. Capacete da salvação, que é Cristo na nossa mente, a mente de Cristo. Espada do Espírito, que é a palavra de Cristo. Né? O escudo da fé, que é crendo em Cristo, confiando em Cristo. Coraça da justiça, que é a justiça de Cristo. Então, ele não pode prevalecer de forma nenhuma, porque a imagem de Deus restaurada está em você. Agora, se você peca, uma brecha, não é que ele vai penetrar em você. Não existe crente endemoniado e não vai existir nunca. Não pode. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós e não dá para conviver demônio algum com o Espírito Santo no mesmo templo, de forma alguma. Mas ele por esta brecha vai lançar seus dardos, ele vai tentar lhe enfraquecer através do pecado. Ele possui o corpo dos ímpios. Os que não são regenerados e não são crentes, Satanás possui. Existe possessão, meus irmãos, não tenha dúvida. E não foi só na época de Cristo, não. Continua. Gente possuída por demônios. E não tem necessariamente que falar grosso. Não. E nem fazer como a gente vê nessas shows de expulsão de demônio. Não. Pessoas, aparentemente muito bem, estão possuídas pelo maligno. Possui homens, possui animais. Foi assim que ele fez com os porcos. E ele também, esse espírito que opera, ele sopra como se fosse um vento para inflar o coração dos homens para agirem contra Deus. Veja Atos capítulo 5, versículo 3. É como se fosse um vento que faz voar a pipa, né? Que o pessoal gosta de empinar, as crianças, os meninos, não só menino, tem gente grande que gosta de empinar. O vento vai, a pipa sobe, não é? Então, Satanás faz isto. Atos 5:3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Então veja, encheu, Satanás soprou e encheu o coração de Ananias. Há um episódio lá em segundo livro de Crônicas, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, né? No capítulo, segundo livro de Crônicas, capítulo 18, Josafá, o rei, faz uma aliança com Acabe, e eles então resolvem juntos saírem para uma peleja. E o rei Josafá, que era mais piedoso, o outro não era, né? Ímpio, o coração de Acabe era ímpio. E se não podemos ouvir aqui um profeta do Senhor, aí um bocado, tinha uns
de profetas, pelo menos 200. E todos estavam falando, vão sim, que vai dar certo, vai e tal. Mas Josafá, certamente com o Espírito do Senhor atuando nele, com certo discernimento, percebeu que o negócio não estava bom. Disse, não tem mais aí um profeta, não. Aí vão buscar lá um profeta que estava no calabouço, preso. Acabe de dizer, tem um aí, mas ele só fala coisa contra mim. Não, mas quero ouvir, vamos ouvir. Aí mandou buscar. Aí lá vem Micaías. E Micaías diz uma coisa interessante. Micaías diz assim, que vou ler aqui, 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 18. Micaías prosseguiu, ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Direita e esquerda. Então tinha anjo bom e anjo mau. Certamente à esquerda, anjo mau. Sempre assim na Bíblia. Vou separar os bodes das ovelhas. Direi aos que estão à direita, vinde, à esquerda, ide. Cuidado com a esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia dessa maneira, outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. Aqui um demônio. E disse, eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com quê? Respondeu, sairei e serei espírito de mentira. Espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, e o Senhor falou o que era mal contra ti. Então veja, um espírito mal veio, influenciou, soprou, encheu o coração daqueles profetas de todo tipo de mentira. Eram profetas ímpios, eles eram também adoradores de Baal. Esses profetas estavam todos comprometidos contra Deus, falsos profetas. E o Satanás teve acesso tranquilo e soprou sobre eles a influência maligna para que eles pudessem mentir. Então, ele faz isso. Assim como o Espírito Santo opera e enche o coração do crente para que ele seja levado a viver muito mais consagração, fé, poder, falar a verdade, pregar. Oh, doce e gloriosa influência do Espírito Santo. Bendito aquele que anda sob a influência do Espírito Santo, e não do Espírito que atua, que opera nos filhos da desobediência. A diferença é muito grande. Diz assim, Atos 1:8, descerá sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então eles estavam esperando em Jerusalém, de repente veio como um vento que entrou na sala, um vento poderoso, e todos foram cheios do Espírito Santo. E se levantaram falando línguas, profetizando, e falavam da grandeza de Deus, e cada um ouvia na sua própria língua. Que coisa gloriosa foi o Pentecoste, esta santa, bendita e poderosa influência, este sopro glorioso do Espírito Santo na vida dos crentes, e que tem sido, porque foi uma vez
por todas o Pentecostes e as suas ondas gloriosas de influência têm se multiplicado na história da igreja. Algumas vezes mais, outras menos. Por isso que nós oramos por avivamento. Ô Senhor, sopra sobre nós o teu bendito vento. Enche o nosso coração. Mas que tristeza aqueles que são cheios, inflados por um sopro maligno, por um espírito maligno, para mentir, para fazer tudo o que é de mal, para se levantar contra Deus, contra Cristo. E é bom saber que o espírito, esse espírito que opera nos filhos da desobediência, ele também opera tentando nos tragar. Eu já disse, Satanás, ele rodeia, ele está querendo. E ele então cria muitas vezes circunstâncias para nos forçar. Coisas que acontecem inesperadamente. E aí você, naquela circunstância tal, peca contra Deus e nem percebeu que o diabo armou tudo aquilo para que você pecasse. Aí você diz, então o que eu vou fazer? Não, tem. A palavra de Deus, se nós estivermos vigiando, estivermos na presença, guiados pelo Espírito, andando no Espírito, nós podemos perfeitamente discernir essa hora. É o diabo, é o maligno. E não entrar na onda. Antes, tomar providências sérias para que ele não prevaleça e sua armadilha e suas circunstâncias sejam anuladas. Não é isso que, antes de ver outros textos, me lembrei de um agora, que está aqui em 2 Coríntios. Como foi na memória, vamos ver. Que diz assim: Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Não é exatamente esse aqui não, peraí. É 10, 5, 4 e 5. É 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, quer dizer, fortalezas, sofismas, armadilhas, circunstâncias, situações que Satanás arma para tentar lhe derrubar. Então você usa as armas que não são carnais. Oração, a palavra de Deus, andar no Espírito, estar orando em todo o tempo, para destruir fortalezas e anular sofismas. E toda altivez que se levante contra Cristo, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, nós podemos sim, mas ele faz isso. Deixa eu ver aqui um texto de 1 Crônicas, primeiro Crônicas, capítulo 21. Veja o que Satanás fez aqui com Davi. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. 1 Crônicas 21, versículo
Isto era contra a vontade de Deus. Mas ele conseguiu, com circunstâncias, influenciar o coração de Davi para desejar fazer, e fazer mesmo, uma coisa que era contra a vontade de Deus. Eu acho que já lemos 2 Tessalonicenses, mas seria bom lermos de novo essa influência maligna, criando situações com habilidade diabólica para nos levar a fazer o que é contra Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Ele vai tentar fazer isso, o iníquo, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Com todo engano de injustiça. É o que ele tenta fazer, para nos levar, nos enredar. Meus irmãos, depois nós vamos continuar, evidentemente, o tempo já esgotou.